E aí, beleza? Não, não é bem isso, porque isso é característica do bom de bola Edson Mauro. Mas ele hoje foi vetado pelo departamento médico. Não vai participar dos caras do rádio. Nem ele, nem o Jorge Eduardo. Nada sério. Mas eles hoje estarão ausentes. E a gente está aqui substituindo o Edson e o Jorge Eduardo com o maior prazer, com o maior carinho. Não é isso, Cláudio Perrot? É verdade, eu estava reparando, você adotou um outro estilo do Edson Mauro. Qual é? Deixou a barba por fazer. Rapaz, eu não posso fazer barba todo dia, Perrot. Tá explicado. Não arrebenta a minha pele, eu sou muito branquinho, Perrot. Eu não tenho a sua cor, Perrot. Olha só, e hoje um programa muito diferente. Nós vamos aproveitar a participação de todos aqui nos caras do rádio. Eles participam sempre, mas hoje eles serão meio protagonistas aqui no programa. Eu vou apresentá-los. O Alain, o Cleiderson, o Leonardo Peixoto, um cara que tem um sobrenome lindo, o Leonardo Cardoso, o Rodrigo, o Carlos e o Lucas. Será que porque eu hoje estou fazendo o programa não tem mulher nenhuma, Perrot? Pois é, rapaz. Que rejeição, hein? Mas a gente vai tocar em frente, mesmo porque a presença dela está aqui no ar. Olha, só a sua lembrança já é. Aliás, nós fizemos convites hoje, etc e tal, mas a ala ruim não permitiu. Então, olha só, gente, vamos começar com os nossos queridos estagiários. O Alain, se você tivesse que apostar em alguém para cair esse ano no Campeonato Brasileiro dos Cariocas, Fluminense ou Vasco? Fluminense. Por quê? Porque eu acho que o time do Fluminense começou a se perder muito do meio campeonato, do retorno em diante. E eu acho que o Zé Ricardo, ele tá com bastante tempo para trabalhar no Vasco e conseguir estabilizar o Vasco. Não digo que o Vasco vai atingir uma Libertadores ou pré-Libertadores, mas ele vai conseguir estabilizar o time ali no meio da tabela. E eu acho que essa facilidade o Abel Braga não vai ter, até porque ele também tem que se preocupar com a Sul-Americana, que o Fluminense classificou. Eu acho que isso vai complicar muito o time e acredito que o Fluminense, infelizmente, seja favorito a cair. Então Alain aposta no Fluminense. Cleiderson, você acha que vai cair o Fluminense ou o Vasco ou os dois? Nenhum dos dois. Isso. Nenhum dos dois. Valeu, É isso que a gente deseja, né? Eu acho que camisa pesa, Felipe. Então, na hora H, o Abel vai dar o jeito dele, o Zé Ricardo estabilizou o time do Vasco. O Abel vai virar um milagreiro. Então, eu acho que camisa pesa muito, então nenhum dos dois. Tá vendo, seu Pedro Abade? Eles acham, o Cleiderson acha que o Abel vai fazer um milagre, porque por essa diretoria o Fluminense já caiu, certamente. Leonardo Peixoto, quem é que vai cair? Fluminense ou Vasco ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque agora é tiro curto esse campeonato. Tem times piores que os dois? Tem times piores. Tem 4 piores que os dois? Tem 4 piores. Uhum. Pra mim é o Atlético Goianiense, o Avaí, que teve uma crescência um pouquinho melhor, mas depois vai cair de novo um pouquinho. O Vitória também Vitória tá ganhando muito jogo fora, hein? Mas o problema é quando eles jogam em casa, né? Eles jogaram no muito em Barradão, casa. eles jogam mal, E pra mim pode ser a Chapecoense pra mim. Tá certo. Leonardo Cardoso, quem vai cair na sua opinião? Fluminense. Tá decrescente muito Mas grande. que palpite infeliz. Fluminense que vai cair? Não, mas é a sua opinião. Você acha o time muito fraco, Leonardo? O time é fraco, é limitado. Os jovens não estão dando conta do recado. E o Fluminense não está sabendo mesclar os jovens com os jogadores mais experientes. Entendi. Agora, deixa eu perguntar pro Perrot, antes de perguntar pro Rodrigo, pro Carlos e pro Lucas. Você acha que vai cair algum carioca, Perrot? Eu torço para que não. Eu não perguntei o que você torce. É a sua opinião. Então vou te dizer, para mim nenhum carioca irá cair. Não, né? Não, porque eu confio na reação do Fluminense, confio na capacidade do técnico Abel, dos jogadores, confio no time do Vasco também, que Zé Ricardo pouco a pouco está fazendo uma renovação. Há novos ares em São Januário e o Abel não merece isso, nem a torcida do Fluminense. A diretoria merece, o Abel não merece, a torcida também não. Rodrigo, qual é a tua opinião? Qual dos dois? Então, eu acredito que nenhum dos dois vão cair. O Fluminense, como no ano passado, no segundo turno, foi fundamental para a situação do clube. Não, o ano passado foi péssimo. Virou o primeiro turno no G4 e caiu bastante no segundo, chegando a flertar com o rebaixamento.
Mas eu acredito no Abel Braga, né? O elenco é jovem, as receitas estão reduzidas, ele tem um elenco na mão. Se tivesse o elenco perdido, seria outra história. E o Vasco eu acredito muito no Zé Ricardo. Apesar de ter saído questionado do Flamengo, mas por ranço da torcida, né? Cisma com ele, eu acredito que ele vai dar jeito no Vasco sim. Então, como o Léo falou aqui, acho que tem times piores que os dois. E pro bem do futebol carioca, eu espero que no próximo ano esteja os 4 na elite. Aliás, recolocando, se você me permite, Fala, Ferro. Acho importante se falar dos dois treinadores. Admiro tanto o Abel quanto o Zé Ricardo, mas é importante a gente acreditar nos jogadores. E eu estou falando aqui também que eu confio nos jogadores do Fluminense e nos essa jogadores hora, do Vasco. Ferro, as torcidas abraçam. Sem dúvida, são duas torcidas. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram o Fluminense na segunda divisão? Eu acho que o torcedor do Fluminense vai ter que morar na Sibéria, não é Eurico, não. que o Fluminense será zoado se for para a segunda. Ah, agora vão arrumar alguma coisa para não cair de novo? Vão arrumar algum jogador irregular? Vão pagar o que estão devendo. Vão pagar o que estão devendo? Vão para a Série C primeiro? O exemplo do São Paulo, que tem feito recordes sucessivos de público nesse campeonato. Verdade, verdade. E o Carlos, o que o Carlos acha? Fluminense. Eu não queria que nenhum dos dois caísse, mas eu acho que o Fluminense Jura cai. que você não queria? Não, de verdade. É de coração. De coração, de verdade. É ruim pro futebol carioca, né? Mas o time do Fluminense, essa decrescente dele parece que tá desenfreada. Que não tem solução e parece que o Abel não tá achando mais a tática pra encaixar. Pode até reagir em algum momento, mas não vai ser suficiente, na sua opinião. Acho que não. E o Lucas, acha o quê? Felipe, nenhum dos dois. Pela diretoria que o Fluminense tem, merecia cair, porque aquela diretoria é um fiasco. Não há a menor dúvida. Merecia, mas eu acho que nenhum dos dois cai, porque o Abel voltou, todos os jogadores de lesão voltaram agora, o Abel está tentando só achar um jeito de encaixar todo mundo ali, mas acho que o Fluminense não sobe mais, não deve nem pegar a Sul-Americana, mas deve ficar ali naquele 16º, 15º, mas rebaixamento não acredito. Alguém acredita assim numa reação incrível do Vasco e pegar ainda uma Libertadores, ou ninguém acredita nisso? Eu remoto. Eu acho remoto. que O G7, remotíssimo. O G7 já tá quase assim, umas 5 vitórias seguidas? Não. Assim, o Vasco tá jogando bem. Só que o gol não tá saindo, é bola na trave, perdendo gol em cima da linha, né? Só não que tem ousadia. Tá que nem o jogo contra a Chapecoense, né? Esporte também, o Vasco perdeu por uma bola. O Vasco não tem ousadia. Contra o Sport, o Vasco foi incompetente. Porque a expulsão do Diego Souza no primeiro tempo era para o Vasco ganhar o jogo e fez 1-0, inclusive. Olha só, gente, rapidinho de cada um aqui, é super rápido mesmo, porque a gente tem que entrar nas nossas histórias. Perro tem cada história, mas tem que contar derrota, hein, Perro? Não é só vitória, não. Eu vou contar uma derrota minha. Entrevistei um jogador na Rádio Globo achando que era de um time e era do rival. Já aconteceu comigo, já. Olha só. O que te marcou num estádio de futebol, Alain? Então, Felipe, eu não sou do Rio. Então eu comecei... Você é da onde? Eu sou de Friburgo. Você é de Friburgo? Sim. Olha só, Emerson Rocha, ele é de Friburgo, onde nós, se Deus quiser, faremos um programa a partir do dia 14 de novembro na TV Luau. Oba! Muito legal. Então, como eu mudei pra cá faz pouco tempo, eu passei em estádios esse ano, praticamente. Então eu tava acompanhando a temporada do Vasco. E um jogo que me marcou muito esse ano foi o Vasco e Fluminense pela, acho que, 5ª rodada do Brasileiro. Aquela virada de 3-2 com o gol do Nenê. Eu fiquei super feliz naquele jogo. Fui às nuvens. Aos 47 do segundo tempo. Qual é o árbitro que marca 2 pênaltis em São Januário contra o Vasco? Aconteceu, o Fluminense não ganhou o jogo. Era o Rafael Klaus, que é o melhor árbitro do Brasil, na minha opinião. Exatamente, eu acho que foi esse dia, pela virada, e por eu estar também com pessoas que eu amo dentro do estádio, e a torcida muito também legal. Apoiando pra caramba. Eu acho que deve ter sido uma atmosfera muito legal. Aquele gol da vitória que foi do Nenê, né? Foi do Nenê, o Anderson Manga fez um golaço, já escreveu a história dele no Vasco. Deixa eu perguntar ao Cleiderson, o que te marcou no estádio de futebol? Rapidinho, Cleiderson. O gol do Rodrigo Mendes, 99. Gol do Rodrigo Mendes contra o Vasco, de falta. Foi o meu primeiro título no estádio, eu tava com meu irmão, meu ídolo, entendeu? E ele me levou, então eu vi o primeiro, eu
aquele ano, aquele momento foi o primeiro momento que eu vi o Flamengo campeão no estádio. Que legal, Que eu que já legal. tinha ido, mas tinha Que perdido. legal. Vamos aplaudir ele. Vamos. Muito legal essa história. Muito bacana essa história. Ou seja, imagina a tua emoção naquele dia, né? Um Flamengo e Vasco, decisão, né? É verdade, ainda estava com meu irmão. Legal, Cleiton, muito legal. Leonardo Peixoto, qual foi a sua história? A minha história No é... estádio, hein? Não serve É. em casa, tomando Não, cerveja. não. No estádio. Então deixa pra lá. A minha história foi num Vasco e Barcelona de aqui na final da Libertadores. Em São Januário. Em São Januário. Foi uma emoção muito... Foi 2-0? Foi 2-0. Dois gols, um gol de Luizão e Donizete, Isso, né? Luizão e Donizete. Eu xinguei muito Aí, naquele chute. naquele jogo, pô, pra mim foi muito bom. Que o Vasco tava vindo... Você era bem novo, então. Bem novo. 97? 98. 98, desculpa, 98. O jogo do Vasco de Libertadores. E pra mim foi uma emoção mesmo, porque a torcida inflama quando faz o gol, aquilo ali e tal. E o time abraçou. Né? Um timaço, né? O time espetacular. E a torcida abraçou naquele ano, na época. Foi o único time que conquistou no seu centenário todos os títulos. Deixa eu pegar o Perrot aqui pelo pé. Você teve alguma história como torcedor, não precisa dizer para quem você torce, no estádio que tenha te marcado como torcedor, não como profissional? Como torcedor... Rápido assim não dá, né? Não tenho. Sabe por quê? Porque Mas eu fiz de propósito. eu atingi hoje uma situação em que eu torço para aquele clube que eu estou acompanhando. Então, se eu estou convivendo com Você o Vasco, eu sou 100% Vasco. Se eu estou acompanhando o Flamengo, eu sou 100% Flamengo. E assim sucessivamente. Como é que eu vou ser traíra de passar 6 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos no Vasco, 1 ano no Botafogo, torcer contra os caras? Lógico. Eu tenho que ser muito canalha. Olha, se eu formar uma equipe de esporte, o Perrot vai cobrir, vamos dizer assim... o Tigres. Vamos ver se ele vai conseguir o Tigres. Leonardo Cardoso, a sua história. Um Vasco Flamengo, semifinal da Taça Rio 2012. 2012, O Flamengo semifinal da ficou Taça provocando o Rio. Vasco a semana toda. O Lopes falou que o Vasco jogar time titular, que não era pra Quem dar falou? desculpa, Wagner Love. Wagner Love. O Felipe foi e fez 2 Era o gols. Império do Amor, né? né? Que coisa linda aquilo. Não deu certo. Né? E Império do Amor. provocou, o Felipe foi e fez 2 gols e falou que ganha a vida com a boca cantou. O jogo marcou muito, né? O Vasco ganhou esse jogo Ganhou de... 3-2. Não lembro 3 desse a 2. jogo, 3 a 2. sinceramente não. Em Foi na época que o Fluminense 2012. pediu, mandou Em de 2012 o férias. campeão foi o Fluminense. Sim, mas Carioca. foi semifinal da Taça Rio. Semifinal da Taça Rio, tá. Vasco 3-2. Isso, Foi Flamengo. isso. Legal, Leonardo. Qual é a história do Rodrigo? A história, um jogo que me marcou bastante no estádio foi em 2009, Flamengo e Santos. O Flamengo ganhou por 1-0, o gol do Adriano, na Imperador. E marcou porque o Bruno pegou 2 pênaltis no jogo, 2 pênaltis do Ganso, o Ganso iniciando. Marcou também pra mim que meu pai botafoguense foi no estádio comigo a primeira vez, secou a beça. Ele secou a beça, mas deu 1-0. O Flamengo ganhou e foi um jogo que a atmosfera foi muito grande, a torcida lotou o estádio. Mas fez 1-0 e só deu o Santos o jogo inteiro. Mas o Bruno pegou 2 pênaltis, coisa que a gente não vê todo dia. Infelizmente a carreira dele foi pra onde foi, mas na época de atleta foi ídolo no Flamengo. Vamos acelerar, gente. Qual foi a tua história, Carlos? Então, minha história eu conto pela reta final 2013 do Vasco rebaixamento. Pô, mas só tem vascaíno. Que loucura isso aí. Eu acompanhei a reta final em todos os jogos, eu fui, só não fui no último contra o Atlético Paranaense. Fora do Rio também? Fora você do foi? Rio, fui. Deve ter apanhado pra burra fora do Rio. Não, foi complicado. Tomou umas porradas lá fora do Rio. Contra a Ponte Preta, o Vasco fez 1-0 Mas a no torcida da primeiro Ponte não é tempo, mole, começou não. a chover pedra de um lado, pedra do Nossa, outro. Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli. E a torcida do Vasco provocando, tinha 6, 7, sei lá. Mas aí depois que saiu do estádio foi uma correria só, porque o pessoal da Ponte veio atrás. Mas... O jogo em Joinville você não foi, né? Não, Joinville Com foi o único que eu não fui. Paranaense. O jogo que o Vasco caiu, né? mas Ainda todos bem, aqui né? no Rio foi bem complicado, foi porque a torcida abraçou muito. Aliás, aquele pessoal que fez aquela arruaça em Joinville, que você lembra, Perro Vasco, tá todo mundo solto. Né? Tá Ninguém todo preso, mundo não. solto. Ninguém tá preso. Ninguém tá preso. Ninguém tá né? preso. Ninguém tá preso. Fica preso. Trabalha Só no ladrão de Vasco. galinha. Só ladrão de galinha. Eu vou roubar aqui, eu vou numa loja aqui vou ao mercado, vou roubar um saco de biscoito, pra ver se eu não vou pra delegacia na hora. 10 anos. E o Lucas, conta o quê? Você falou que só tem vascaíno dessa, você vai gostar. Fluminense e Guarani em 2010.
Gol do Sheik? Jogo do Opa, título. do Engenhão? Tive que dormir na No fila do estádio Engenhão. Newton? Que coisa horrorosa. Nossa casa de festas. É Engenhão. Nossa casa de festas, tive que dormir na fila naquele ano pra me conseguir o ingresso. E aquele legal. 1x0 gol do Sheik marcou Aquele demais. jogo, eu tinha raiva do Fernando Bob. Era um jogador que me irritava Não, eu profundamente. tenho raiva dele até hoje, porque ele é horrível. Ele é horrível. A imprensa paulista acha ele um jogador espetacular, que ele está na Ponte Preta agora. Ele leva ele pro Este Corinthians jogo, da se vida. você se lembra bem, aos 43 do segundo tempo, ele fez uma falta Sim, eu lembro. perto disso. da área contra o Fluminense, uma falta desnecessária. Sim, Se o Fluminense toma o gol de empate, o campeão seria o Cruzeiro. o Cruzeiro era campeão. Falta do seu Fernando Bob, que o Muricy adorava, que o Abel... O que eu xinguei ele na redação da Rádio Globo, eu não Não estava só no ar, você, não só eu não você, estava Felipe. no ar, eu podia falar o que eu Se eu quisesse. pudesse quebrar uma cadeira no Pô, chão e jogar nele lá naquele dia, eu desgraçado jogava. foi elogio pro Fernando Bob. Eu vou começar a minha história com uma derrota minha, viu? Mas todo mundo ri, não tem problema, era pra rir mesmo. O Emerson Rocha era o produtor. E a Ponte Preta ia disputar a final da Copa Sul-Americana, vocês lembram? Contra o Lanús? E nós tivemos a ideia, era um sábado à tarde, Emerson? Não, era de noite, Panorama Esportivo. Era no Panorama Esportivo à noite. Vamos botar alguém da Ponte Preta para falar da final. Vamos botar alguém da Ponte. Ah, mas não é do Rio. Não, mas o Panorama Esportivo é nacional, é um programa que o Brasil inteiro ouve. Vamos botar... É simpático para macaca. Ponte Preta. Aí eu mifo, né? Aí nós ligamos pro Zenon. O Zenon fez história no Guarani e não na Ponte Preta. Bigodudo, né? E eu me deu um branco que eu esqueci disso. E eu comecei a entrevistar o Zenon. Foi ou não foi, meu amigo Emerson Rocha? Como se ele fosse ex-ídolo da Ponte Preta. Não, que a ponte, não sei o que não sei o que mais. E ele, que é muito educado, ele deve ter pensado, eu não vou corrigir este imbecil. Ele deve ter pensado o seguinte, eu vou deixar como tá, quando eu for despedir da entrevista, eu apenas digo, olha, eu fui ídolo do Guarani, não da Ponte Preta. Ele respondeu o que achava da final, não sei o que, bababá, babá. E aí no final ele disse assim, olha, eu só queria fazer uma correção, uma coisa assim, com a maior educação, porque ele é um gentleman, Zenon, ele falou assim. Comprovadamente. Eu fui ídolo do Guarani. Você lembra aquele jogo contra o Vasco no Maracanã? Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque ele é de Campinas. Tinha a ver ele falar da Ponte. Ele saberia falar da Ponte. Eu não podia dizer que ele era ídolo da Ponte, e sim do Guarani. Então foi uma derrota minha. Teve uma derrota de um amigo nosso também na Rádio Globo que entrevistou o Leonardo Moura e não era o Leonardo Moura, era o Leonardo, aquele que foi expulso em 94 da cotovelada. Ô Leonardo Moura, e era o outro Leonardo, eu não sou o Leonardo Moura. Tem uma antes de passar pro Perro, essa não é minha não, e não vou dizer o repórter por uma questão ética. Pô, ontem foi bom o Flamengo, hein? Teve bem o Flamengo ontem, gol de 3-0 do Grêmio. Foi na Rádio Tamoio, quando a Rádio Tamoio fazia futebol. Olha quanto tempo tem isso. Eu trabalhava na Rádio Tamoio. O Flamengo ganhou de 3-0 do Grêmio. Todos os gols com a letra R. Rivarola contra Renato e Juan. Ou seja, Juan passou a ser com a letra R. E a sua, Perro? É derrota ou vitória? Conta uma de cada. Eu vou começar pela derrota, então. Caxias do Sul, não me recordo o ano, agora de forma recente, Festa da Uva. Eu vou fazer um dia após a Festa da Uva um treinamento do Flamengo. O Flamengo chegou antecipadamente na cidade e aí foi a Festa da Uva e eu fui no estádio do Caxias do Sul fazer o treino. Aí tinha uma mocinha lá conversando com a outra. Centenário. Estádio Centenário. E aí eu tô ouvindo o papo, aí a mocinha falou assim, parecia a Gisele Bündchen, como todas são lá, né? Aí eu falei... Todas parecem a Gisele? Todas. A grande maioria, né? Aí ela falou, incrível. eu não sei como eles aguentam. Eu falei, não sei como eles aguentam o quê? Ué, eles estavam todos na boate ontem à noite, eles todos, quem? Todos! Eu falei, estavam na boate? Todos! É mesmo, é? Era concentração, tinha treino. E aí eu tinha que dar essa informação, isso foi num treino à tarde. Eu falei, meu Deus, aí tentei confirmar com um, tentei confirmar com outro, tentei confirmar com outro,
Não consegui confirmação. E fiquei aquilo remoendo. Falei, vou ter que confirmar essa notícia antes de dar. No outro dia eu acordo, pego o jornal O Centenário, no saguão do hotel onde eu estava hospedado, o mesmo hotel da torcida do Flamengo, e tá lá, Festa da Uva. Romário é a grande atração da noite. Todo o time do Flamengo. É o Fábio Baiano com um copo de chopp na mão, com aquele dedinho assim. E por aí. O time do Flamengo, eu não dei nada. Foi a maior varada da minha vida. Eu fiquei desesperado. E aí, moral da história. Romário é mandado embora antes da viagem para Caxias do Sul, que era num sábado pela manhã. O time do Flamengo ia para Porto Alegre jogar com o Internacional e o presidente Edmundo Santos Silva, do Rio de Janeiro, deu a ordem: desliga Romário da delegação. E Romário foi desligado da delegação. Eu dei a notícia do Romário. Ordem do presidente. Essa eu dei. Mas podia ter dado um dia antes. Em compensação, negócio de dar um dia antes. Agora, o Perrot, em compensação, você vai contar agora a vitória. Que foi uma contratação do nível da do Romário. Foi do nível da do Romário. Você foi o primeiro cara que afirmou que o Ronaldinho Gaúcho jogaria no Flamengo, mesmo com aquele palco armado no Estádio Olímpico em Porto Alegre, Pedro? A história do Ronaldinho surgiu da seguinte forma. Eu recebo a ligação de um amigo que era muito íntimo dos jogadores. Ele vivia no ambiente dos jogadores, é aquele cara que dirige o carro, é aquele cara que vê se os filhos chegaram no colégio, se a conta de gás está paga, se não está, tal. Ele me diz, Ronaldinho está sendo contratado pelo Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar essa notícia? E aí ele falou, é quente, pode embarcar. Sondei 1, 2, eu achei que fazia sentido, mesmo porque tinha alguma coisa acontecendo na Itália, chequei os jornais lá da Itália, Ronaldinho não está bem, lá no Milan. Aí eu falei, há possibilidade do Ronaldinho interessar ao Flamengo. Dei a notícia. E o tempo foi passando, tal, as coisas foram acontecendo. Ele falou, olha, o dirigente do Milan vai chegar no Rio. E a coisa foi evoluindo, e eu bancando o Ronaldinho. Aí o cara falou, pode dar, Ronaldinho vai jogar no Flamengo. Desde que eu dei essa informação, baseada nessa informação dele, pessoa que eu confiava plenamente, e ele me dava detalhes, a coisa foi se arrastando, até que apareceu o seguinte noticiário: Palmeiras entra no páreo, Grêmio entra no páreo. E aí foram mais 2 semanas. E lá eu estava em Atibaia, junto com o time do Flamengo. O Luxemburgo, toda noite, ele fala, vai dormir não, vem cá. Conta o que você sabe. E eu fazia a resenha para o Luxemburgo, para o Gabriel Skinner, que era o gerente de futebol. Eu sabia mais do que todos eles lá. E eu estava em Londrina com você, eu sei que você vai contar o resto, quando o Flamengo fez aquele amistoso contra o Londrina no início do ano, que deu aquela confusão com o Ronaldinho Gaúcho. Você lembra, né? Lembro também. Né? É o segmento da história. É verdade. E aí o que acontece? Eu bancando que Ronaldinho já seria jogador do Flamengo, em determinado dia eu acordo, 8 horas da manhã, ligo o computador e está escrito lá, festa programada, no Globoesporte.com, site de notícias. Na madrugada desta terça-feira, o empresário Assis assinou contrato com o Grêmio. Ronaldinho é jogador do Grêmio, será recepcionado esta tarde no Estádio Olímpico. O palco foi montado durante a madrugada. O Palmeiras dizia que ele ia jogar no Palmeiras. A imprensa de São Paulo dizia que ele ia para o Palmeiras. Uma confusão. Cada imprensa bancava uma coisa. O palco já está montado no centro do campo. Foto do palco, o palco montado ali. Caixas de som espalhadas em torno do gramado. Eu falei, meu Deus do céu, me ferrei. Nisso bate o telefone, 8h30 da manhã. Eu falei, meu Deus, nos ferramos. Ele falou, nos ferramos por causa de quê? Eu falei, você não viu não? Eu falei, vi. Eu falei, então, Ronaldinho vai do Grêmio. Ronaldinho tá aqui do meu lado, cantando, rindo. Eu sou o Domingão. Eu falei, meu Deus do céu. É uma história louca. Eu falei assim, e o palco? E ele me disse o seguinte, quem montou o palco vai ter 2 trabalhos, o de ter montado e o de desmontar. Eu falei, mas meu Deus do céu. Ele falou assim, olha aqui, se você quiser se consagrar, me dá a mão, vem junto comigo. Você vai se consagrar, você escolhe, acredita em mim ou não. Pumba, peraí que eu vou desligar que o Ronaldinho tá chegando. E aí eu tinha essa opção, aí bate o telefone da rádio CBN.
Aí entra lá a locutora Lúcia Hipólito. Perrô, bom dia, bom dia. As suas convicções foram todas por água abaixo, né? Ela falou assim. Falou nesse termo. Eu falei, que ela, hein? que convicções? Aí de que Ronaldinho vem pro Fla, ele não vem pro Fla. Eu falei, quem falou? Você não leu? Eu falei, sim, li, e daí? Ué, você não leu? Ela é de rádio ou de jornal? ela é o site, o site. O Eu site. falei, li, mas aquilo. Aí eu usei o chavão que o cara me falou. Mas quem construiu o palco, Lúcia, vai ter que desmontar daqui a pouco. Aí dei a informação na Rádio CBN, bancando, e aí me liga meu chefe, Gilmar Ferreira, falando: se você falar mais uma vez que Ronaldinho vai jogar no Flamengo, já é do Flamengo, você está demitido. Gilmar Ferreira, meu chefe, meu amigo, profissional, que eu admiro, mas ele tinha todas as razões do mundo para se comportar. Fizesse o mesmo. Se não tivesse demitido antes, né? E eu segui a ordem dele, naturalmente. E aí precisei de mais uma semana de ansiedade, e aí, no dia que Ronaldinho foi anunciado, eu estava no quarto de hotel, todo fechado, 4 horas da tarde, Ronaldinho na Gávea dando a entrevista, e eu chorando copiosamente. Gilmar me liga, parabéns. Eu falei, Gilmar, fala depois comigo que eu estou muito emocionado. Aí eu liguei o telefone. Essa história, sem dúvida, consagra o repórter. Ele já era consagrado antes dessa história, mas essa consagra mais ainda. Mas graças ao apoio desse amigo. E aí eu fui pro treino do Flamengo. Era um coletivo. Desculpa a falta de modéstia. Não tem modéstia, Pedro. Ou sabe ou não sabe. E aí eu se tiver que consertar meu carro, eu vou ficar nu no meio da rua e não vou conseguir. Agora, a rádio a gente conhece, gente. Qual o problema disso? Aí eu chego no centro de treinamento do Londrina, do meu amigo Sérgio Malucelli, e aí o treino coletivo rolando. Na hora que eu chego, os jogadores param o treino, todos aplaudindo o Luxemburgo. Foi um momento de consagração. Muito legal, e você merece muito isso, Perrô. Olha só. O Edson Mauro vai voltar no próximo programa, o Jorge Eduardo vai voltar no próximo programa. Foram vetados pelo departamento médico, eu repito, mas nada sério. Os caras do rádio de hoje, eu acho que você que está assistindo a gente gostou muito. Um abraço, gente.